No JBN de hoje, você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com governadores por meio de videoconferência para tratar sobre a medida de ajuda a estados e municípios. O valor do pacote é de 60 bilhões de reais. E no nosso comentário de hoje, uma religiosa vai falar pra gente sobre a importância desse contato mais direto entre pais e filhos que a pandemia vem nos proporcionando. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. E a gente ainda vai te explicar como fica a celebração de Corpus Christi na cidade de São Paulo, que decidiu antecipar o feriado na tentativa de aumentar o isolamento social. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira, 21 de maio. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de socorro aos estados e municípios aprovado pelo Congresso no dia 6 de maio. Bolsonaro se reuniu com governadores por meio de videoconferência para tratar sobre a medida. Os presidentes da Câmara e do Senado também participaram da reunião. Os governadores cobraram a liberação do repasse ainda neste mês. Na abertura do encontro, Bolsonaro disse que o governo defende o congelamento de salários de servidores até o ano que vem como contrapartida. O valor do pacote de ajuda é de 60 bilhões de reais para estados e municípios atuarem no combate à pandemia de coronavírus. Bolsonaro também pediu que os vetos dele ao projeto de auxílio financeiro aos estados sejam mantidos. O que a gente pede o apoio aos senhores é a questão de manutenção de um veto muito importante, que foi largamente discutido, que atinge parte dos servidores públicos. Então, quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Em seu discurso, o presidente da Câmara defendeu o projeto e pregou a união entre estados, municípios e governo federal para o enfrentamento da crise, enquanto o presidente do Senado alertou que os políticos e governadores têm responsabilidade de conduzir o país durante a crise da pandemia e também depois, quando, segundo ele, as desigualdades na sociedade devem aumentar. A união para o enfrentamento ao coronavírus, né? O enfrentamento em conjunto com essa união para salvar vidas, eu acho que é o objetivo, a sinalização mais importante. E esses recursos vão certamente nessa linha. Eu tenho certeza que todos unidos os resultados serão muito melhores para toda a população brasileira. Todos nós construímos a várias mãos, liderados pelo ministro da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, uma proposta que pudesse, concretamente, socorrer os estados e os municípios brasileiros. E a Prefeitura de São Paulo antecipou alguns feriados municipais, entre eles o de Corpus Christi. O objetivo, segundo o município, é aumentar o isolamento social por meio de um feriadão nesta semana. Depois desse anúncio, muita gente ficou com algumas dúvidas sobre como ficaria então a celebração de Corpus Christi. Por isso, o presidente do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Pedro Luiz Stringini, esclareceu que a solenidade não precisa ser antecipada pela Igreja Católica, sendo celebrada no dia 11 de junho, conforme está no calendário litúrgico. Ele gravou um vídeo explicando melhor. Vamos ver. O governo do estado de São Paulo e também diversas prefeituras, a de São Paulo, as do ABC, as da região do Alto Tietê e outras, estão propondo transferir o feriado de Corpus Christi para o dia 22 de maio. É importante esclarecer que se trata da transferência do feriado e não das celebrações religiosas. A igreja celebra as suas festas religiosas em dia de feriado ou em dia que não é de feriado. Feriado, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, não feriado Santa Rita. Portanto, é o feriado civil que está sendo antecipado em vista de uma emergência, favorecer o isolamento social, uma vez que tem que ser favorecido, que se favoreça já
o isolamento social. Esta é a medida de emergência das autoridades, das prefeituras e do Estado. A igreja continuará realizando as suas cerimônias no dia próprio, no dia marcado, portanto, no dia de Corpus Christi. E com a pandemia, as famílias têm ficado cada vez mais em casa. Um momento de estreitar os laços e acompanhar as rotinas de cada um. A irmã Veroni Medeiros, da Pastoral da Criança, fala da importância desse contato mais direto entre pais e filhos. Confira no nosso comentário de hoje. Na Pastoral da Criança, o desenvolvimento é muito importante e o brincar tem papel fundamental. Quando a criança brinca, tem interesse por um celular, por um tablet, ela quer fazer uso, mesmo que seja da televisão, nós podemos permitir que a criança brinque dessa forma, mas sempre com o acompanhamento da família. É muito importante o papai e a mamãe estar animando essas brincadeiras. Quanto mais o papai e a mamãe conversa com a criança, brinca, estimula, faz com que a criança possa interagir, isso permite um bom desenvolvimento para a criança. E agora a gente vai fazer um giro para conferir as últimas notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe. Um shopping em Bangkok, na Tailândia, trocou os botões de um elevador por pedais. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus. Os clientes do lugar ficaram surpresos e confusos ao ver os pedais dentro e fora do elevador. A Tailândia abriu os shoppings e lojas de departamento no último domingo pela primeira vez desde março. A reabertura faz parte da segunda fase do relaxamento das medidas, enquanto novos casos de Covid-19 diminuem. E a Grécia já estuda formas de recuperar a economia depois da crise provocada pela pandemia de coronavírus. O governo anunciou que vai cortar o imposto sobre valor agregado em passagens de transporte, café e outras bebidas. O objetivo é atrair de volta os turistas. A temporada de turismo de verão teria começado regularmente em abril. Os hotéis vão reabrir em 15 de junho e os voos direto para a Grécia serão retomados em 1º de julho. A Rússia ultrapassou o número de 300 mil casos de coronavírus. Mesmo com o aumento, as ruas estavam movimentadas nesta quarta-feira. Apenas os Estados Unidos registram mais casos do que a Rússia, embora a taxa de mortes na Rússia permaneça muito menor do que em outros países, algo que foi questionado por alguns críticos e parentes daqueles que morreram. Para os donos de restaurantes preocupados em receber os clientes de volta, mas mantê-los a salvo da Covid-19, um designer francês tem uma solução: um abajur gigante de plástico transparente que envolve a cabeça do cliente enquanto ele come. O dispositivo está pendurado em um cabo no teto como um abajur mesmo, e tem uma concha cortada na parte de trás, para que o cliente possa se movimentar mais facilmente. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir você confere uma reportagem sobre os cuidados que a gente precisa tomar com os olhos, que podem ser porta de entrada do coronavírus no nosso corpo. E ainda a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, com as principais notícias da igreja. Tudo isso é já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E nesse período de pandemia, mais do que os cuidados em lavar sempre as mãos, usar máscaras para cobrir a boca e o nariz, é preciso cuidar também dos olhos, que pode se tornar porta de entrada para o novo coronavírus. A gente conversou com um especialista no assunto. Acompanhe. Olá, espero que esteja tudo bem com você nesse momento de quarentena, nesse momento de preservação da nossa saúde. Você utiliza óculos? Se não, com certeza conhece alguma pessoa que faz o uso dos óculos e também de lentes de contato. Qual tipo de prevenção devemos ter nesse momento de coronavírus? Para tirar algumas dúvidas, nós vamos falar com o Dr. Bruno Diniz, ele é oftalmologista.
Doutor, tudo bem? Bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. O que a gente pode passar para as pessoas que utilizam óculos e lentes de contato nesse momento complicado, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. A questão dos olhos e o coronavírus é que os olhos eles podem tanto transmitir, né, para outras pessoas, então a pessoa que está contaminada com coronavírus pode transmitir através da sua lágrima, quanto os olhos podem ser também fonte de aquisição de coronavírus. Se você passa a mão no olho e sua mão estiver contaminada, você pode absorver o vírus pela conjuntiva. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidados com as mãos, cuidados com os olhos nessa fase. E aí, quais os tipos de cuidado, doutor, que nós devemos ter? Bom, fora os cuidados básicos, né, assim, que já todo mundo está tomando, uso de máscaras, lavar a mão toda hora, não passar a mão no olho, a gente tem que lembrar dos óculos, que podem ser fonte de contaminação também. Os óculos, eles podem te ajudar barrando as gotículas, né, de outras pessoas, então eles devem ser lavados com mais frequência. Então, cuidar bem, lavar bem os óculos com mais frequência. E a outra questão é a questão das lentes de contato. O que tem sido recomendado hoje em dia é que o paciente que use lente de contato substitua esse uso pelo uso do óculos, use óculos com maior frequência. Por quê? Porque a lente precisa de uma manipulação diária. Você tira e coloca todos os dias. E se sua mão não estiver muito limpa, você tem chance de se contaminar nesse momento. Então aí vale uma dica até interessante do doutor. Porque eu lembro quando eu utilizei óculos e eu passei a utilizar a lente, eu tinha essas duas opções. E é normal, né, doutor? A pessoa que usa óculos, usa lente, melhor dizendo, ela ter um óculos como opção, né? Com certeza. A maioria dos casos dos usuários de lente, os pacientes não devem usar a lente 100% do tempo. O ideal é que utilize no máximo 8 horas por dia. Então, todo paciente que usa lente tem que ter o óculos para situações, por exemplo, como essa, ou outras situações que, por acaso, o seu olho esteja irritado, você não consiga perder a lente. Então, você tem que ter um óculos, né? E outra, chegar em casa e tirar a lente. Então, usa a lente fora de casa, chegou, você tem que ter o óculos. Então, pacientes de lentes têm que realmente ter o óculos também. O senhor falou para aumentar a quantidade de limpeza no óculos. Tem algum segredo, alguma dica ou é limpeza normal? Limpeza normal. O que é recomendado é limpar com água e sabão neutro, né? Evitar qualquer tipo de outra solução, não passar álcool gel que pode danificar a lente, o antirreflexo da lente. Água, sabão e um papel bem fininho na hora de enxugar. Evitar limpar, o que a gente costuma muito, tira o óculos e limpa na camisa, em superfície seca, né? Isso costuma às vezes arranhar o óculos. Então, água e sabão é suficiente para higienizar os óculos. O senhor estava falando do álcool em gel e hoje em dia está muito comum, né? As pessoas terem o álcool em gel sempre na sua mão, na bolsa, no trabalho. Álcool em gel com os olhos não combina nada, né, doutor? Não combina, não combina. Inclusive, essa semana minha filha teve um trauma com álcool gel. Ela fica passando álcool toda hora na mão e levou a mão com álcool bem na hora que ela tinha passado. Então, assim, foi uma queimadura leve, né? Mas tem que haver cuidado. O álcool pode gerar uma ceratite, que é uma queimadura no olho. Então, não combina. Doutor, e eu acho que esse bate-papo nosso, ele é fundamental, porque eu estava estudando alguns números aqui, 35 milhões de brasileiros apresentam, segundo o IBGE, algum problema de visão. E isso dá algo em torno de 19% da população. Então, enquanto mais a gente poder levar essas informações nesse momento de cuidado, é fundamental, né, doutor? Com certeza. Então, é aquilo que eu havia falado no início. A lágrima pode transmitir e os olhos podem pegar. Esses problemas podem, como você disse, eles podem envolver tanto problemas simples como grau, miopia, astigmatismo, que são resolvidos com óculos, quanto problemas mais graves, tipo glaucoma ou retinopatia diabética. Então, a gente não quer mais um problema aí para os olhos nesse momento.
Doutor, muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo e espero aí que possamos passar o mais rápido possível por esse momento difícil, né, que todos nós estamos passando. Obrigado pela entrevista e fica à vontade aí para qualquer tipo de esclarecimento final. Eu que agradeço e eu falo que eu concordo com você, quanto mais cedo, né, vamos ver, quanto mais cedo a gente sair dessa situação, melhor para a gente poder seguir a vida num ritmo normal. Vamos torcer para acabar mais cedo possível. Obrigado. Obrigado e até a próxima. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco e quem vai trazer as informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Veja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. A oração é a primeira força da esperança. Você reza e a esperança cresce, vai adiante. A oração abre a porta para a esperança. Palavras do Papa Francisco na audiência geral de ontem, quarta-feira. O Santo Padre deu continuidade ao tema da oração, refletindo sobre o mistério da criação na audiência geral realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico devido à pandemia da Covid-19. A vida, o simples fato de existirmos, abre o coração do ser humano à oração, disse Francisco, reiterando que a primeira página da Bíblia se assemelha a um grande hino de ação de graças. A narração da criação é ritmada por refrões onde são reiteradas continuamente a bondade e a beleza de tudo que existe. Deus, com sua palavra, chama a vida e tudo começa a existir. Com a palavra, separa a luz das trevas, alterna o dia e a noite, aproxima as estações, abre um leque de cores com variedade de plantas e animais. Nessa floresta transbordante, que vence rapidamente o caos, o homem aparece por último. Essa aparição provoca um excesso de exultação que amplifica a satisfação e a alegria. Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. A beleza e o mistério da criação geram no coração do homem o primeiro movimento que desperta a oração. A pessoa que reza contempla o mistério da existência ao seu redor, vê o céu estrelado que lhe é superior e que a astrofísica nos mostra hoje em toda a sua imensidão. E se pergunta que desígnio de amor deve estar por trás de uma obra tão poderosa. Nesta vastidão sem limites, o que é o homem? Quase nada, diz outro salmo. Um ser que nasce, um ser que morre, uma criatura muito frágil. No entanto, em todo o universo, disse o Papa, o ser humano é a única criatura consciente dessa profusão de beleza. Um pequeno ser que nasce, morre, hoje existe, amanhã não se sabe. Mas é o único consciente. Somos nós, conscientes dessa beleza. A oração do ser humano está estritamente ligada ao sentimento de estupor. A grandeza do homem é infinitamente pequena quando comparada ao tamanho do universo. As suas maiores conquistas parecem pouca coisa, disse Francisco. O homem não é nada. Por sua natureza somos quase nada, pequenos, mas por vocação, pelo chamado, somos filhos do grande rei, disse ainda o pontífice. Os homens e mulheres que rezam sabem que a esperança é mais forte que o desânimo. Eles acreditam que o amor é mais forte do que a morte e que certamente triunfará um dia, nos tempos e modos que não conhecemos. Os homens e mulheres de oração carregam reflexos de luz em seus rostos, pois mesmo nos dias mais sombrios o sol não deixa de iluminá-los. Mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nos tempos de mais dor. Todos somos portadores de alegria, disse ainda Francisco. Você já pensou nisso? Que você é um portador de alegria? Ou você prefere levar más notícias, coisas que entristecem? Todos somos capazes de levar alegria, disse ainda o Papa, que concluiu sua catequese dizendo que esta vida é o presente que Deus nos deu. Muito curta para desperdiçá-la na tristeza, na amargura. Louvemos a Deus, felizes simplesmente por existir. Somos os filhos do grande Rei, do Criador, capazes de ler sua assinatura em toda a criação. Aquela criação que hoje não protegemos, mas essa criação há assinatura de Deus, que a fez por amor. Que o Senhor nos faça entender isso mais profundamente e nos leve a dizer,
obrigado. Esse obrigado, disse Francisco, é uma oração bonita. A ecologia integral se torna um novo paradigma da justiça, porque a natureza não é uma mera moldura da vida humana. Esse é o coração da segunda encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Assinada pelo Pontífice em 24 de maio de 2015, solenidade de Pentecostes, e divulgada em 18 de junho do mesmo ano, o documento está no centro, até o próximo domingo, da Semana Especial, que comemora seu 5º aniversário. Dividida em 6 capítulos, a encíclica, que leva o título da invocação de São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas, reúne, na ótica da colegialidade, várias reflexões das conferências episcopais do mundo e se conclui com 2 orações, uma interreligiosa e uma cristã, pela proteção da criação. Nos 6 capítulos da encíclica, o Papa evidencia que a nossa terra, maltratada e saqueada, requer uma conversão ecológica, uma mudança de rumo, para que o homem possa assumir a responsabilidade de cuidar da casa comum. Um compromisso que também inclui a erradicação da miséria, atenção aos pobres e o acesso igual para todos aos recursos do planeta. E no próximo domingo, dia 24 de maio, se realizará uma oração comum pela terra e pela humanidade. Terá início um ano especial dedicado a Laudato Si, promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, marcado por vários encontros sobre o tema da ecologia integral. O ano especial se concluirá em 2021, mas tem como objetivo propor um compromisso público comum com a sustentabilidade total a ser alcançada em 7 anos. Estão envolvidas as famílias, dioceses, ordens religiosas, universidades, escolas, unidades de saúde e o mundo dos negócios, com especial atenção às empresas agrícolas. Todos juntos em oração pela nossa casa comum. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, obrigado Silvonei pela participação. E esse foi o JBN de hoje, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Um abraço para você e até lá.